As gêmeas do empresário viúvo nasceram paralisadas, mas o que a empregada fez chocou a todos. Gabriel Mendes parou no jardim. Clara Oliveira estava ajoelhada, segurando as mãos de Júlia e Sofia. As meninas estavam em pé. "Explique", ele disse. Clara abaixou os olhos por um instante, depois ergueu o rosto e encontrou o olhar de Gabriel e disse: "Senhor Mendes, eu sei que o que viu parece impossível, mas não é. Suas filhas não são incapazes. Elas só precisavam de alguém que acreditasse nelas." E Gabriel deu mais um passo à frente, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, e respondeu: "Acreditar? Todos os médicos disseram que elas jamais andariam, jamais falariam, jamais teriam uma vida normal." E Clara soltou suavemente os bracinhos das gêmeas e se levantou limpando a grama das mãos no avental branco, enquanto Júlia e Sofia ficaram sentadas na grama, mexendo os dedinhos nas folhas verdes. E ela perguntou com calma: "E o senhor acreditou neles?" E Gabriel sentiu a pergunta como um soco no peito e abriu a boca para responder, mas nada saiu. E Clara continuou com voz firme: "Eu trabalho com crianças especiais há 8 anos. Já vi casos piores que o das suas filhas, muito piores. E vi essas crianças andarem, falarem, viverem, não porque eram milagres, mas porque alguém investiu tempo, paciência e amor nelas." E Gabriel balançou a cabeça, sentindo a raiva subir pela garganta, e disse: "Você não tem o direito de fazer isso sem minha autorização. Elas são minhas filhas, minhas." E Clara não recuou e respondeu: "E elas merecem uma chance, Sr. Mendes. Merecem que alguém tente." E as palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e densas. E Gabriel olhou para as filhas e viu que Júlia estava segurando um graveto pequeno com os dedos trêmulos, e que Sofia balbuciava algo incompreensível, mas era um som real. E ele sentiu o peito apertar, porque fazia meses que não ouvia as filhas fazerem barulho. Desde o nascimento, elas mal reagiam a qualquer estímulo, e os médicos tinham sido claros sobre paralisia cerebral severa, danos irreversíveis e nenhuma esperança de desenvolvimento motor significativo. E Gabriel tinha aceitado aquilo como sentença, tinha se conformado e tinha desistido. E agora, diante dele, suas filhas estavam vivas de uma forma que ele nunca tinha visto. E ele perguntou com a voz quebrando: "Como você fez isso?" E Clara respirou fundo e explicou: "Eu comecei com exercícios simples, movimentos passivos nos braços e pernas, massagens para estimular os músculos. Converso com elas o tempo todo, canto, brinco, faço elas sentirem que são vistas, que existem, e funcionou." E Gabriel passou a mão pelo rosto e disse: "Isso não é possível, os médicos disseram." Mas Clara o interrompeu dizendo: "Os médicos não estão. Aqui todos os dias, Sr. Mendes, eu estou. Eu vejo o progresso delas, cada pequeno movimento, cada som novo, cada olhar que respondem, elas estão melhorando." E Gabriel sentiu algo quebrar dentro dele. Era uma mistura de esperança e raiva. Raiva de si mesmo por não ter tentado, por ter acreditado que suas filhas estavam perdidas e por ter se afastado delas emocionalmente porque não suportava a dor de vê-las assim. E Clara se ajoelhou novamente ao lado das gêmeas e disse: "Júlia, mostre para o papai o que você aprendeu." E a menina virou a cabecinha loira na direção da babá. E Clara estendeu a mão aberta na frente dela e disse com voz doce: "Vamos, amor, você consegue." E Júlia esticou o bracinho devagar, tremendo, mas esticou. E então, com um esforço visível, ela tocou a palma da mão de Clara. E Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos e murmurou baixinho: "Meu Deus!" E Clara sorriu, pegando a mãozinha de Júlia com delicadeza, e disse: "Ela é uma menina forte e corajosa." E virou-se para Sofia e fez o mesmo gesto, dizendo: "Agora você, Sofia, mostre para o papai."
E a outra gêmea também reagiu, esticando o bracinho e tocando a mão da babá com os dedinhos pequenos. E Gabriel se ajoelhou na grama ao lado de Clara, sem se importar com o terno caro que estava usando, e estendeu as mãos na direção das filhas, e Clara olhou para ele com surpresa, mas não disse nada. Apenas observou em silêncio, e ele chamou baixinho: "Júlia, Sofia, sou eu, é o papai." E as meninas viraram as cabeças na direção dele com os olhinhos azuis brilhando sob a luz dourada da tarde. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu que elas o reconheciam, que sabiam quem ele era. E ele disse com voz embargada: "Eu estou aqui. Papai está aqui. E nunca mais vai embora." E Júlia esticou o bracinho na direção dele, tremendo tanto que parecia que ia desistir a qualquer momento. Mas ela continuou tentando até que seus dedinhos tocaram a mão dele. E Gabriel soltou um som que era meio riso, meio choro, e segurou a mãozinha da filha com cuidado extremo, como se ela fosse feita de vidro. E Sofia também esticou o braço e conseguiu tocar o pulso dele. E ele disse: minhas meninas, e olhou para Clara com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: como eu pude não ver isso? Como eu não percebi que elas estavam tentando? E Clara respondeu com voz suave: porque o senhor estava com medo. É normal ter medo quando amamos alguém e não queremos vê-lo sofrer. E Gabriel balançou a cabeça e disse: eu sou o pai delas. Eu deveria ter lutado, deveria ter tentado tudo. E Clara colocou a mão no ombro dele e disse: o senhor ainda pode lutar. Ainda pode estar presente. Elas precisam do Senhor agora mais do que nunca. E ele olhou para ela e perguntou: o que mais você fez com elas? O que mais elas conseguem fazer? E Clara sorriu e respondeu: muita coisa, Sr. Mendes. Elas estão respondendo a estímulos visuais, reconhecem vozes, reagem a músicas e estão começando a ter controle sobre os músculos do pescoço e dos braços. E Gabriel sentiu o coração acelerar e disse: isso significa que elas podem melhorar mais? Que podem ter uma vida normal? E Clara hesitou por um momento e então disse com honestidade: eu não posso prometer uma vida completamente normal. A paralisia cerebral não desaparece, mas posso prometer que com trabalho, dedicação e amor, elas podem ter uma vida digna, independente e feliz. E Gabriel fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, e disse: eu quero isso para elas, quero que elas tenham tudo. E Clara respondeu: então o senhor precisa estar presente, precisa participar do tratamento, precisa ser o pai que elas precisam. E ele abriu os olhos e olhou para ela com determinação e disse: eu vou ser, eu prometo, vou fazer tudo o que for necessário. E Clara assentiu e disse: ótimo, então vamos começar agora. E ela se levantou e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. E Gabriel aceitou a mão dela e ficou de pé. E ela disse: primeiro, o senhor precisa entender que cada progresso é uma vitória, por menor que seja. Não podemos esperar milagres da noite para o dia. E ele concordou dizendo: eu entendo. E Clara continuou: segundo, o senhor precisa se conectar com elas, conversar, cantar, brincar, fazer com que elas sintam sua presença. E Gabriel olhou para as filhas sentadas na grama e perguntou: e se eu não souber fazer isso? E se eu não for bom nisso? E Clara sorriu e disse: ninguém nasce sabendo ser pai, Sr. Mendes. A gente aprende fazendo. E ele respirou fundo e disse: está bem, me ensine tudo. E Clara assentiu e se ajoelhou novamente perto das gêmeas e disse: venha, sente aqui do meu lado. E Gabriel se ajoelhou ao lado dela. E ela pegou Júlia no colo com cuidado e disse: segure ela assim, com firmeza, mas com delicadeza, apoie bem a cabeça e as costas. E ela passou a menina para os braços de Gabriel, e ele a segurou com tanto cuidado que Clara precisou ajustar a posição dele e disse: relaxe um pouco, Sr. Mendes, ela não vai quebrar. E Gabriel soltou uma risada nervosa e disse: desculpe, faz tempo que não seguro elas assim. E Clara pegou Sofia e a colocou no colo dele também.
E agora ele estava com as duas filhas nos braços, e elas olhavam para ele com curiosidade. E ele disse baixinho: "Olá, minhas princesas, é o papai." E Júlia fez um som agudo, e Gabriel arregalou os olhos e perguntou: "Ela está tentando falar?" E Clara sorriu e disse: "Ela está respondendo à voz do Senhor. Isso é muito bom." E Gabriel sentiu o peito estufar de orgulho e disse: "Isso é incrível." E Clara concordou dizendo: "É sim, e vai ficar ainda melhor, mas precisamos de paciência e consistência." E Gabriel olhou para ela e perguntou: "Você pode continuar trabalhando com elas? Posso aumentar seu salário? Posso dar o que você precisar?" E Clara balançou a cabeça e disse: "Não é questão de dinheiro, Sr. Mendes. Eu aceito continuar se o senhor prometer que vai participar ativamente do processo." E ele disse sem hesitar: "Eu prometo." E Clara estendeu a mão e disse: "Então temos um acordo." E Gabriel apertou a mão dela, ainda segurando as filhas com o outro braço, e disse: "Obrigado, obrigado por não desistir delas." E Clara respondeu com sinceridade: "Eu jamais desistiria de uma criança, Sr. Mendes. Todas elas merecem uma chance de brilhar." E Gabriel sentiu algo mudar dentro dele naquele momento. Sentiu que tinha encontrado alguém que realmente se importava com suas filhas. Alguém que via além da deficiência, que via o potencial, a humanidade, a vida que pulsava dentro delas. E ele disse: "Me chame de Gabriel. Acho que já passamos do ponto de formalidades." E Clara sorriu e disse: "Está bem, Gabriel. E pode me chamar só de Clara." E ele assentiu e olhou para as filhas nos braços dele e disse: "O que fazemos agora?" E Clara respondeu: "Agora vamos fazer exercícios de estimulação, vou te ensinar como fazer." E ela pegou Sofia dos braços dele e colocou a menina deitada na grama sobre uma manta que estava ali perto. E então pegou Julia e fez o mesmo, e começou a mostrar para Gabriel como movimentar delicadamente as perninhas das meninas, como fazer massagens suaves, como estimular os músculos com toques firmes, mas carinhosos. E Gabriel observava tudo com atenção absoluta, memorizando cada movimento, cada técnica, cada detalhe. E depois foi a vez dele tentar, e Clara o corrigiu quando necessário. Guiou suas mãos, ensinou a pressão certa, o ritmo adequado, e aos poucos Gabriel foi pegando o jeito, foi se conectando com as filhas de uma forma que nunca tinha feito antes. E quando terminou os exercícios, ele olhou para Clara e disse: "Isso precisa ser feito todos os dias?" E ela respondeu: "Sim, de preferência várias vezes ao dia. Quanto mais estímulo, melhor." E Gabriel assentiu e disse: "Então eu vou fazer, todas as manhãs antes do trabalho e todas as noites quando voltar." E Clara sorriu e disse: "Isso vai fazer uma diferença enorme para elas." E ele olhou para as filhas que agora estavam relaxadas na manta, os olhinhos pesados de sono, e disse: "Elas cansam rápido." E Clara explicou: "Sim, o corpo delas trabalha muito mais que o normal para fazer qualquer movimento. Então elas se cansam facilmente, mas isso vai melhorar com o tempo." E Gabriel tocou suavemente o rostinho de Júlia e disse: "Vocês são tão fortes, tão corajosas." E Clara observou a cena com um sorriso no rosto e disse: "Elas têm muita sorte de ter um pai que finalmente decidiu lutar por elas." E Gabriel olhou para ela e disse: "Eu sou o sortudo aqui. Sortudo por você ter chegado na vida delas, na minha vida." E Clara sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar, dizendo: "Eu só estou fazendo meu trabalho." Mas Gabriel balançou a cabeça e disse: "Não, você está fazendo muito mais que isso. Está devolvendo a esperança para essa família." E houve um silêncio entre eles, confortável e cheio de significado. E então Gabriel perguntou: "Onde você aprendeu tudo isso? Onde fez sua formação?" E Clara respondeu: "Fiz fisioterapia na universidade pública. Depois, me especializei em reabilitação infantil, trabalhei em hospitais, clínicas, escolas especiais, vi de tudo um pouco." E Gabriel perguntou curioso:
Por que escolheu trabalhar como babá em casas de família? Com sua formação, você poderia estar ganhando muito mais em uma clínica particular. E Clara deu de ombros e disse, porque nas clínicas as sessões são curtas, você mal tem tempo de conhecer a criança, de criar vínculo. Aqui eu posso estar presente o dia todo, posso ver cada progresso, cada vitória. Isso não tem preço. E Gabriel a olhou com admiração e disse, você realmente ama o que faz. E Clara sorriu e disse, amo. Cada criança que eu ajudo é uma razão para continuar. E Gabriel sentiu uma pontada no peito, uma mistura estranha de gratidão e algo mais, algo que ele não conseguia nomear ainda, e ele disse, você é incrível, Clara. E ela desviou o olhar de novo e disse, obrigada, Gabriel. E naquele momento, Sofia começou a choramingar baixinho, e Clara rapidamente pegou a menina no colo e disse, está com fome, já passou da hora do lanche delas? E Gabriel olhou o relógio e se surpreendeu ao ver que tinha passado mais de 1 hora ali no jardim. E ele disse, eu nem vi o tempo passar. E Clara riu e disse, é assim quando estamos focados. E ela começou a caminhar em direção à casa com Sofia no colo. E Gabriel pegou Júlia e a seguiu. E quando entraram na mansão, ele percebeu como o lugar era silencioso e frio, como se ninguém realmente vivesse ali. E ele disse, a casa está muito quieta. E Clara respondeu, sempre está, mas as meninas trazem vida quando estão acordadas. E Gabriel sentiu um aperto no peito e disse, está assim desde que minha esposa morreu. E Clara parou e olhou para ele com compaixão e disse, sinto muito pela sua perda. E Gabriel assentiu e disse, faz 2 anos ela morreu no parto, complicações, os médicos não conseguiram salvá-la. E Clara tocou o braço dele com suavidade e disse, deve ter sido muito difícil. E Gabriel sentiu os olhos arderem de novo e disse, foi, eu culpei as meninas por um tempo. Sei que é horrível, mas eu culpei. Achei que se elas não tivessem nascido, ela ainda estaria aqui. E Clara apertou o braço dele e disse, você estava de luto, Gabriel, e luto nos faz pensar coisas que não são verdade. E ele balançou a cabeça e disse, mas eu deveria ter sido mais forte, deveria ter cuidado delas, e em vez disso, eu contratei uma equipe de enfermeiras e me afastei. E Clara disse com firmeza, você não pode voltar no tempo e mudar o que fez, mas pode mudar o que faz a partir de agora. E Gabriel olhou para ela e assentiu, dizendo, você tem razão. E eles continuaram andando até a cozinha, e Clara colocou Sofia na cadeirinha especial, e Gabriel fez o mesmo com Júlia. E Clara começou a preparar a papinha das meninas, enquanto Gabriel observava, e ele perguntou, posso ajudar? E Clara sorriu e disse, pode esquentar a papinha no micro-ondas. E ele fez isso. E depois Clara testou a temperatura e começou a dar colheradas pequenas para Sofia, enquanto Gabriel fazia o mesmo com Júlia. E foi um momento simples, mas profundamente significativo. E quando terminaram, Gabriel disse, obrigado por me incluir nisso. E Clara respondeu, elas são suas filhas, você deveria estar incluído em tudo. E Gabriel concordou e disse, a partir de agora vou estar. E Clara limpou a boca das meninas com uma toalhinha e disse, que tal o senhor dar banho nelas hoje? E Gabriel arregalou os olhos e disse, eu não sei se consigo fazer isso sozinho. E Clara riu e disse, eu vou te ensinar, vem. E ela pegou Sofia, e Gabriel pegou Júlia, e eles subiram as escadas até o quarto das gêmeas, um espaço amplo e bem decorado, mas que parecia pouco usado, e Clara preparou a banheira pequena com água morna e mostrou para Gabriel como segurar as meninas com segurança durante o banho. E ele fez tudo com cuidado extremo, e as meninas pareciam gostar da água, faziam sons alegres e moviam os bracinhos. E Gabriel riu e disse, elas gostam de banho. E Clara disse, gostam sim. A água ajuda a relaxar os músculos também.
E quando terminou o banho, Gabriel enrolou as meninas em toalhas macias e Clara o ajudou a vesti-las com pijaminhas limpas. E depois colocaram as duas nos berços lado a lado. E Gabriel ficou ali parado, olhando para elas e disse: "Eu perdi tanto tempo." E Clara se aproximou e disse: "Mas ainda tem muito tempo pela frente, Gabriel. As meninas têm apenas 2 anos. A vida toda está à frente delas." E ele olhou para ela e disse: "Você acha mesmo que elas podem ter uma vida boa?" E Clara respondeu sem hesitar: "Eu tenho certeza." E Gabriel sentiu um peso sair dos ombros dele e disse: "Então vou fazer de tudo para que isso aconteça." E Clara sorriu e disse: "Eu sei que vai." E eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio, observando as meninas adormecerem. E então saíram do quarto com cuidado para não fazer barulho. E quando estavam no corredor, Gabriel disse: "Clara, eu preciso te perguntar uma coisa." E ela olhou para ele e disse: "O que é?" E Gabriel hesitou por um momento e então disse: "Você aceitaria morar aqui, ter um quarto na casa? Assim você poderia estar com as meninas o tempo todo e não precisaria ir e voltar todos os dias?" E Clara ficou surpresa e disse: "Eu não sei, Gabriel. Morar aqui seria." Mas ele a interrompeu dizendo: "Seria melhor para as meninas. Você mesma disse que quanto mais estímulo, melhor, e se você estiver aqui, pode fazer isso a qualquer hora." E Clara pensou por um momento e então disse: "Está bem, mas com uma condição." E Gabriel perguntou: "Qual?" E Clara respondeu: "Que o senhor também participe ativamente. Não posso ser a única pessoa investindo tempo e energia nelas." E Gabriel estendeu a mão e disse: "Eu prometo." E Clara apertou a mão dele e disse: "Então aceito." E Gabriel sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro que chegou aos olhos e disse: "Obrigado, Clara, muito obrigado." E ela sorriu de volta e disse: "De nada, Gabriel." E eles desceram as escadas juntos. E Gabriel mostrou para ela o quarto de hóspedes que ficava perto do quarto das gêmeas, um espaço confortável com banheiro próprio e uma vista bonita para o jardim. E Clara olhou ao redor e disse: "É perfeito." E Gabriel disse: "Você pode trazer suas coisas amanhã, ou se quiser posso mandar alguém buscar hoje mesmo." E Clara balançou a cabeça e disse: "Amanhã está bom, não tenho muitas coisas mesmo." E Gabriel assentiu e disse: "Então está combinado." E eles voltaram para a sala e se sentaram no sofá. E Gabriel perguntou: "Me conta mais sobre os exercícios, sobre o que mais posso fazer para ajudar as meninas." E Clara explicou detalhadamente sobre fisioterapia, sobre estímulos sensoriais, sobre a importância da música e das cores, sobre como criar rotinas que fossem ao mesmo tempo estimulantes e confortáveis. E Gabriel absorvia cada palavra, fazia perguntas, tomava notas mentais de tudo, e conforme ela falava, ele ia percebendo o quanto tinha perdido, o quanto não sabia sobre as próprias filhas, e também ia percebendo como Clara era inteligente, dedicada, apaixonada pelo que fazia, e ele começou a sentir algo estranho no peito, uma admiração que ia além do profissional, uma gratidão que se misturava com algo mais profundo, e quando Clara terminou de explicar, ela olhou para ele e disse: "Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal?" E ele assentiu, dizendo: "Claro." E Clara perguntou: "Como era sua esposa? Como era o relacionamento de vocês?" E Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Mariana era incrível. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela estudava medicina, eu administração. Nos apaixonamos no primeiro encontro e nunca mais nos separamos. Casamos logo depois da formatura. Ela era minha melhor amiga, minha companheira, minha alma gêmea." E Clara ouviu em silêncio, e Gabriel continuou: "Quando descobrimos que ela estava grávida, ficamos em êxtase. Queríamos muito ser pais, compramos roupinhas, decoramos o quarto, escolhemos nomes, tínhamos todos os planos, todos os sonhos." E a voz dele falhou um pouco, e Clara tocou a mão dele suavemente e ele disse:
Quando descobrimos que eram gêmeas, ficamos ainda mais felizes. Mas aí começaram as complicações. A gravidez foi difícil, ela ficou de repouso, teve pressão alta, diabetes gestacional. Mas os médicos diziam que era normal, que ia dar tudo certo. E Gabriel parou para respirar e Clara apertou a mão dele e ele continuou. No dia do parto, tudo correu bem no início. As meninas nasceram, estavam vivas, chorando, pareciam normais. Mas aí, Mariana começou a sangrar muito e os médicos não conseguiram parar. Ela teve uma hemorragia muito grave e Gabriel não conseguiu terminar a frase. E Clara disse baixinho, você não precisa continuar se não quiser. Mas Gabriel balançou a cabeça e disse, não, eu preciso falar sobre isso, faz bem falar. E ele respirou fundo e disse, ela morreu 3 horas depois do parto. Eu estava com as meninas no berçário quando aconteceu. Nem pude me despedir direito. E Clara sentiu os olhos arderem e disse, sinto muito, Gabriel, deve ter sido horrível. E ele assentiu e disse, foi o pior momento da minha vida. Eu tinha acabado de me tornar pai de 2 meninas lindas, mas tinha perdido o amor da minha vida. E quando descobri que elas tinham paralisia cerebral, eu meio que entrei em colapso. Não conseguia lidar com tudo ao mesmo tempo. E Clara compreendeu e disse, é compreensível. Você passou por um trauma enorme. E Gabriel olhou para ela e disse, mas isso não justifica eu ter abandonado as meninas. Elas precisavam de mim e eu não estava lá. E Clara disse, você estava fazendo o que conseguia na época, Gabriel. Cada pessoa lida com o luto de um jeito. Não existe jeito certo ou errado. E Gabriel sentiu uma pontada de alívio e disse, obrigado por dizer isso. E Clara sorriu e disse, é a verdade. E eles ficaram em silêncio por um momento. E então Gabriel perguntou, e você, Clara, tem família? Namorado? E Clara desviou o olhar e disse, não tenho namorado. Tive alguns relacionamentos, mas nunca deu certo. Os homens não entendem minha dedicação ao trabalho. Muitos acham que eu deveria pensar em ter meus próprios filhos, em vez de cuidar dos filhos dos outros. E Gabriel franziu a testa e disse, isso é ridículo. O que você faz é lindo, é importante. E Clara sorriu tristemente e disse, você acha, mas a maioria das pessoas não vê assim. E Gabriel disse com convicção, então elas estão erradas. Você tem um dom, Clara, tem algo especial que poucos têm. E Clara sentiu o coração acelerar e disse, obrigada, Gabriel. E ele disse, quanto à família, tenho meus pais, que moram em outra cidade, e um irmão mais novo que está estudando medicina. Somos unidos, mas cada um vive sua vida. E Gabriel assentiu e disse, eles sabem do seu trabalho? Apoiam você? E Clara respondeu, apoiam sim. Meus pais sempre me incentivaram a seguir minha paixão, mesmo quando isso significava ganhar menos dinheiro ou ter menos estabilidade. E Gabriel disse, eles parecem ser pessoas especiais. E Clara sorriu e disse, são sim. Me ensinaram que o importante na vida é fazer a diferença, deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. E Gabriel olhou para ela com admiração e disse, e você está fazendo isso, Clara? Está fazendo a diferença na vida das minhas filhas, na minha vida. E Clara corou e disse, eu só espero que dê tudo certo. E Gabriel disse com segurança, vai dar, eu tenho certeza. E naquele momento eles ouviram um choro vindo do quarto das meninas. E Clara se levantou rapidamente e disse, elas acordaram. E Gabriel se levantou também e disse, vamos ver o que é. E eles subiram correndo as escadas. E quando entraram no quarto, viram que Sofia estava chorando e Júlia estava se mexendo inquieta no berço. E Clara pegou Sofia no colo e começou a balançá-la suavemente. E Gabriel pegou Júlia e fez o mesmo. E aos poucos as meninas se acalmaram. E Clara disse, elas devem ter tido um pesadelo ou algo assim. E Gabriel olhou para Júlia nos braços dele e disse, está tudo bem, princesa. Papai está aqui.
E a menina parou de choramingar e olhou para ele. E Gabriel sentiu o coração derreter e disse: "Você é tão linda, tão preciosa." E Clara observava a cena com um sorriso no rosto e disse: "Elas já estão se acostumando com você." E Gabriel disse: "E eu estou me acostumando com elas. Pela primeira vez, sinto que sou pai de verdade." E Clara disse: "Você sempre foi pai, Gabriel. Só precisava se permitir ser." E ele olhou para ela e disse: "Obrigado por me ajudar a encontrar esse caminho." E Clara respondeu: "Obrigado por aceitar percorrê-lo." E eles colocaram as meninas de volta nos berços, e dessa vez elas adormeceram rapidamente. E quando saíram do quarto, Gabriel disse: "Clara, eu sei que é muito cedo para dizer isso, mas você trouxe luz para essa casa, para a nossa vida, e eu..." Ele hesitou, e Clara o olhou expectante, e ele disse: "Eu só queria que você soubesse que sou muito grato por tudo." E Clara sorriu e disse: "Gabriel, eu também sou grata. Trabalhar com suas filhas, vê-las progredindo, vê-lo se transformando num pai presente, isso me faz muito feliz." E Gabriel sentiu vontade de dizer mais, de falar sobre os sentimentos confusos que estavam surgindo, mas achou que era cedo demais, que seria inadequado. Então, apenas disse: "Estou ansioso para começar essa nova fase." E Clara concordou dizendo: "Eu também, Gabriel, eu também." 3 meses se passaram desde aquele dia no jardim. E a vida na mansão Mendes havia mudado completamente. A casa agora respirava vida e alegria, com os sons das gêmeas que cada dia ficavam mais ativas e responsivas. E Gabriel mal conseguia acreditar no progresso que Júlia e Sofia tinham alcançado, sob os cuidados dedicados de Clara. As meninas já conseguiam ficar sentadas sem apoio por alguns minutos. Movimentavam os braços com mais coordenação, reagiam ao próprio nome e até esboçavam sorrisos. Quando viam Gabriel chegando do trabalho, e todas as manhãs ele acordava mais cedo para fazer os exercícios de fisioterapia com elas antes de sair para o escritório. E todas as noites, quando voltava, corria direto para o quarto delas para brincar, conversar e continuar os estímulos que Clara havia ensinado. E conforme os dias passavam, Gabriel percebia que seus sentimentos por Clara também estavam mudando, crescendo, se transformando em algo que ia muito além da gratidão profissional. Ele começou a reparar em pequenos detalhes sobre ela, como seus olhos brilhavam quando as meninas faziam algum progresso novo, como ela cantarolava baixinho enquanto preparava as papinhas, como seus cabelos castanhos balançavam quando ela se abaixava para pegar as gêmeas no colo, como seu sorriso era caloroso e genuíno, e como ela tratava as filhas dele com tanto amor e carinho que parecia que eram filhas dela também. E Gabriel tentava ignorar esses sentimentos porque achava que seria inapropriado. Afinal, Clara era funcionária da casa. Estava ali para cuidar das meninas, não para ser cortejada pelo patrão viúvo. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava esconder o que sentia, especialmente quando via como Clara era dedicada, inteligente, carinhosa e como ela havia devolvido esperança e alegria para sua família. E numa manhã de sábado, Gabriel acordou cedo como sempre e desceu para a cozinha, onde encontrou Clara, preparando o café da manhã das gêmeas. Ela estava usando um vestido simples de algodão azul claro e o cabelo preso num rabo de cavalo. E quando ela o viu entrar, sorriu e disse: "Bom dia, Gabriel. As meninas estão acordadas e animadas hoje." E ele respondeu: "Bom dia, Clara. Dormiram bem?" E ela assentiu, dizendo: "Dormiram a noite toda. Acho que os exercícios novos que começamos ontem as cansaram bastante." E Gabriel se aproximou e perguntou: "Posso ajudar com alguma coisa?" E Clara apontou para as cadeirinhas e disse: "Pode trazer as meninas. Elas estão no quarto brincando." E
Gabriel subiu e encontrou Júlia e Sofia no tapete de atividades que Clara havia comprado. Elas estavam tentando pegar uns brinquedos coloridos que balançavam acima delas. E quando Gabriel entrou no quarto, elas viraram as cabecinhas na direção dele. E Júlia fez um som que soava quase como papá. E Gabriel sentiu o coração disparar e disse: "Clara, venha aqui rápido." E Clara subiu correndo pensando que algo estava errado. E Gabriel disse emocionado: "Júlia falou." Ela disse: "Papai." E Clara sorriu radiante e se ajoelhou ao lado da menina e disse: "Fala de novo, Júlia. Chama o papai." E a menina olhou para Gabriel e repetiu: "Pá, pá", de forma mais clara. E Gabriel pegou a filha no colo e a cobriu de beijos, dizendo: "Minha princesa falou. Minha princesa falou." E Clara estava com os olhos cheios de lágrimas de alegria e disse: "Este é um marco incrível, Gabriel. Ela está começando a desenvolver a fala." E ele olhou para Clara com gratidão infinita e disse: "Tudo isso é graças a você, Clara. Você fez isso acontecer." E Clara balançou a cabeça e disse: "Nós fizemos, Gabriel, juntos." E ele sentiu uma emoção tão forte que, sem pensar, se aproximou dela e a beijou. Um beijo suave e cheio de sentimento, e Clara correspondeu por um instante antes de se afastar, o rosto corado, e disse: "Gabriel, eu..." Mas ele a interrompeu dizendo: "Desculpe, Clara. Eu não deveria ter feito isso. Foi um impulso. Eu estava tão feliz que..." E Clara colocou o dedo nos lábios dele e disse: "Não precisa se desculpar, Gabriel. Eu também senti algo, mas precisamos conversar sobre isso." E ele assentiu, dizendo: "Você tem razão, precisamos." E eles desceram com as meninas e tomaram café da manhã numa atmosfera estranha, cheia de tensão e sentimentos não ditos. E depois que colocaram as gêmeas para tirar a soneca da manhã, Gabriel e Clara se sentaram na varanda dos fundos para conversar. E Gabriel começou dizendo: "Clara, eu sei que nossa situação é complicada. Você trabalha para mim, mora na minha casa, cuida das minhas filhas, mas não consigo mais ignorar o que sinto por você." E Clara o escutou em silêncio, e ele continuou: "Você transformou nossas vidas, trouxe esperança onde só havia desespero, devolveu minha capacidade de ser pai, e no processo acabou conquistando meu coração também." E Clara suspirou e disse: "Gabriel, eu também desenvolvi sentimentos por você. Seria mentira dizer que não, mas temos que pensar nas consequências, no que isso pode significar para as meninas, para meu trabalho." E Gabriel se aproximou e pegou a mão dela e disse: "As meninas adoram você, Clara. Elas já te veem como figura materna. E quanto ao trabalho, você não é só uma funcionária, você é parte da família." E Clara sentiu o coração acelerar e disse: "Mas e se não der certo, Gabriel? E se nos envolvermos e depois as coisas ficarem estranhas? As meninas vão sofrer." E Gabriel apertou a mão dela e disse: "Clara, eu não posso garantir que será fácil, mas posso garantir que meus sentimentos são verdadeiros, que você é a mulher mais incrível que já conheci e que quero tentar construir algo bonito com você." E Clara olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor, esperança, e disse: "Gabriel, eu tenho medo." E ele perguntou: "Medo de quê?" E ela respondeu: "Medo de me apaixonar perdidamente por você e pelas meninas, e depois perder tudo. Medo de não ser suficiente. Medo de estragar o que já construímos." E Gabriel soltou a mão dela e colocou as mãos no rosto dela com delicadeza e disse: "Clara, você já é tudo para nós. Já provou que é mais do que suficiente. E quanto a perder, o único modo de perder seria se você fosse embora." E Clara fechou os olhos sentindo o toque dele e disse: "Eu não quero ir embora, Gabriel. Não quero deixar vocês." E ele disse baixinho: "Então não vá. Fique, não como funcionária, mas como parte da família, como minha companheira, como mãe das meninas."
E Clara abriu os olhos e disse: Gabriel, você está me pedindo. E ele sorriu e disse: Estou pedindo para você aceitar ser amada, Clara, aceitar fazer parte dessa família de verdade. E Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto e disse: Eu aceito, Gabriel. Eu aceito porque também amo você. Amo vocês três. E Gabriel a beijou novamente, dessa vez sem pressa, com todo o amor que havia crescido nos últimos meses. E quando se separaram, ele disse: Você me fez acreditar no amor novamente, Clara. Pensei que nunca mais sentiria isso depois que Mariana morreu. E Clara tocou o rosto dele e disse: Mariana sempre será parte de você, Gabriel. Ela é a mãe das meninas e eu respeito isso. Não quero tomar o lugar dela, quero criar um lugar próprio. E Gabriel se emocionou com a maturidade e generosidade dela e disse: Você é incrível, Clara. Mariana ficaria feliz em saber que encontrei alguém como você para cuidar das meninas e de mim. E eles ficaram abraçados na varanda até ouvirem o choro das gêmeas acordando da soneca, e foram juntos buscá-las. E quando Gabriel pegou Júlia no colo, ela disse novamente: Papá. E quando Clara pegou Sofia, a menina fez um som parecido apontando para ela. E Clara riu e disse: Acho que ela está tentando dizer mamãe. E Gabriel sorriu e disse: Mamãe Clara. E a partir daquele dia eles começaram a construir uma nova dinâmica familiar. Gabriel passou a trabalhar meio período para ficar mais tempo em casa. Clara continuou com os exercícios e tratamentos, mas agora como membro da família, não mais como funcionária. E as meninas continuaram progredindo de forma surpreendente. Aos poucos começaram a engatinhar, depois a ficar em pé com apoio, e conforme os meses passavam, a rotina da família se estabeleceu numa harmonia perfeita. Todas as manhãs, Gabriel acordava e ia primeiro ao quarto das gêmeas para dar bom dia. Depois encontrava Clara na cozinha, e eles tomavam café juntos enquanto as meninas brincavam no cadeirão. E Gabriel nunca se cansava de observar como Clara interagia com Júlia e Sofia, sempre com paciência infinita, sempre encontrando novos modos de estimulá-las, sempre comemorando cada pequena conquista como se fosse a maior vitória do mundo. E Clara, por sua vez, admirava como Gabriel havia se transformado num pai presente e dedicado, como ele havia aprendido todas as técnicas de fisioterapia, como ele conversava com as filhas durante os exercícios, como ele as fazia rir durante o banho, como ele lia histórias para elas todas as noites antes de dormir. E os sentimentos entre Gabriel e Clara cresciam a cada dia. Eles se conheciam melhor, descobriam afinidades, compartilhavam sonhos e também enfrentavam juntos os desafios diários de cuidar de crianças com necessidades especiais. Havia dias difíceis quando as meninas estavam mais agitadas ou quando o progresso parecia estagnado, mas Gabriel e Clara se apoiavam mutuamente, se revezavam nos cuidados, se encorajavam quando um dos dois estava desanimado. E essa parceria fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. E numa noite de inverno, 6 meses depois da primeira conversa na varanda, Gabriel chegou em casa mais tarde que o normal e encontrou Clara na sala de estar, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil. As meninas já estavam dormindo, e ele se sentou ao lado dela no sofá e disse: Desculpe o atraso, tive uma reunião que se estendeu. E Clara fechou o livro e disse: Não tem problema. As meninas jantaram bem e foram dormir tranquilas. E Gabriel a puxou para mais perto e disse: Eu estava pensando no caminho para casa. E Clara se aconchegou no peito dele e perguntou: Pensando no quê? E Gabriel respondeu: Em como? Minha vida mudou desde que você chegou, em como eu era uma pessoa perdida, amarga, desesperançada, e como você me transformou. E Clara ergueu o rosto para olhar para ele e disse: Você não estava perdido, Gabriel. Estava machucado, precisava de tempo para se curar. E ele acariciou o cabelo dela e disse: Você me curou, Clara. Você e as meninas me curaram, me deram uma razão para viver novamente.
E Clara sorriu e disse: "E você me deu uma família, Gabriel, algo que eu sempre quis, mas nunca pensei que teria." E eles se beijaram com ternura e ficaram abraçados no sofá, conversando sobre os planos para o futuro, sobre as terapias das meninas, sobre a possibilidade de ter mais filhos, sobre a reforma que queriam fazer na casa, sobre viagens que gostariam de fazer quando as gêmeas estivessem maiores. E era reconfortante ter alguém com quem compartilhar essas conversas íntimas. Alguém que realmente se importava com os mesmos assuntos. Alguém que estava construindo o futuro junto. E nas semanas seguintes, Gabriel começou a apresentar Clara como sua namorada para os amigos e familiares. E todos ficaram felizes em ver como ele havia renascido, como estava sorrindo de novo, como falava das filhas com orgulho e esperança, em vez de tristeza e resignação. E os pais de Gabriel vieram visitá-los num fim de semana e ficaram encantados com Clara, com sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de lidar com as gêmeas, e a mãe de Gabriel a abraçou com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigada por cuidar do meu filho e das minhas netas, você é uma bênção na vida deles." E Clara se emocionou e disse: "Eles são uma bênção na minha vida também." E naquele fim de semana, a casa estava cheia de risos e conversas animadas. Os avós brincavam com as netas. Gabriel cozinhava com Clara, e pela primeira vez desde a morte de Mariana, aquele lugar parecia realmente um lar. E quando os pais de Gabriel foram embora no domingo à tarde, ele disse para Clara: "Meus pais adoraram você, especialmente minha mãe. Ela me disse que eu deveria fazer você oficial da família logo." E Clara riu e disse: "Oficial como?" E Gabriel sorriu e disse: "Como esposa." E Clara sentiu o coração acelerar, mas disse brincando: "Estamos juntos há poucos meses, Gabriel. Não precisa ter pressa." E ele a puxou para um abraço e disse: "Eu sei, mas quando você encontra a pessoa certa, não precisa esperar anos para saber. Você simplesmente sabe." E Clara se aconchegou no peito dele e disse: "Eu também sei, Gabriel, eu também sei." E os meses continuaram passando e as gêmeas continuavam surpreendendo todos com seu desenvolvimento. Aos 2 anos e meio, elas já falavam cerca de 20 palavras cada uma, conseguiam comer sozinhas com ajuda, caminhavam com apoio de andadores especiais e interagiam com o ambiente de forma cada vez mais consciente e intencional. E Gabriel decidiu convidar os médicos que haviam dado os diagnósticos iniciais para verem o progresso das meninas. E quando os profissionais chegaram na mansão e viram Júlia e Sofia brincando, falando, rindo, eles ficaram absolutamente surpresos. Um dos neurologistas disse: "Isso é extraordinário, Sr. Mendes. O desenvolvimento delas superou em muito as nossas expectativas." E Gabriel respondeu: "Isso é o que acontece quando você não desiste, quando você investe amor, tempo e dedicação." E Clara mostrou aos médicos todas as técnicas que havia usado, os exercícios diários, as terapias complementares, a estimulação sensorial constante. E os profissionais tomaram notas, fizeram perguntas. E um deles disse: "Vocês deveriam documentar esse caso. Poderia ajudar outras famílias na mesma situação." E Gabriel olhou para Clara e disse: "É uma boa ideia. Poderíamos escrever sobre nossa experiência." E Clara concordou dizendo: "Se pudermos dar esperança para outras famílias, vale a pena." E nas semanas seguintes, Gabriel começou a escrever um diário detalhado de toda a jornada, desde o nascimento das gêmeas até o momento atual. E Clara contribuía com as partes técnicas, explicando cada terapia, cada exercício, cada método que havia funcionado. E conforme escreviam, eles reviviam toda a transformação que haviam vivido juntos, desde o dia em que se conheceram até o presente momento. E Gabriel percebeu que aquela não era só a história das meninas, era a história dele também, de como ele havia superado o luto, encontrado amor novamente
e se tornado o pai que sempre deveria ter sido. E numa manhã de primavera, Clara acordou se sentindo enjoada e com tonturas. Sintomas que ela reconheceu imediatamente, e após confirmar com um teste de farmácia, ela esperou o momento certo para contar a Gabriel. E escolheu fazer isso de forma especial. Preparou um jantar romântico em casa depois que as meninas dormiram, colocou velas na mesa da varanda, preparou a comida favorita dele e quando ele chegou do trabalho e viu toda aquela preparação, disse surpreso: "O que é tudo isso? Estamos comemorando algo?" E Clara sorriu e disse: "Estamos sim, senta aqui." E Gabriel se sentou curioso enquanto Clara servia o jantar. E no meio da refeição, ela pegou uma caixinha pequena e entregou para ele dizendo: "Abra." E Gabriel abriu. E dentro havia uma chupeta azul com um bilhete que dizia: "Oi, papai, chego em alguns meses." E Gabriel levou alguns segundos para processar. Depois arregalou os olhos e perguntou: "Clara, você está?" E ela assentiu com lágrimas nos olhos e disse: "Estou grávida, Gabriel. Vamos ter um bebê." E Gabriel se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Correu para o lado dela, a levantou nos braços e a girou pelo ar dizendo: "Eu não acredito, isso é maravilhoso." E Clara riu e disse: "Gabriel, cuidado, estou tonta." E ele a colocou no chão com cuidado e se ajoelhou na frente dela colocando as mãos na barriga ainda lisa e disse: "Oi, bebê, é o papai aqui, mal posso esperar para conhecer você." E Clara acariciou o cabelo dele e disse: "As meninas vão ter um irmãozinho." E Gabriel se levantou e a beijou apaixonadamente e disse: "Clara, eu te amo tanto. Você me dá mais e mais razões para ser feliz todos os dias."